Olá, meus queridos amigos e irmãos da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor. Parabéns por realizar esse projeto já há muitos anos, né? Jesus, luz de nossas almas. Muito maravilhoso. Eu agradeço aí de vocês terem me convidado na figura aí do nosso querido Maurício, né? Mestre de Amor, Ponta Grossa, Paraná. Que alegria, muita alegria mesmo eu poder estar aqui e falar um pouquinho sobre Zaqueu, lá no capítulo 15, O Rico de Humildade. Dessa obra assim iluminada, né? É uma obra assim de primícias do reino, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ainda trabalhando, ainda realizando palestras, ainda cumprindo com a sua grande missão que lhe foi reservada nessa atual existência. Que maravilha mesmo, né? E esse espírito grandioso de Amélia Rodrigues. Gente, nós aprendemos aí com o Divaldo, com Chico Xavier, com Haroldo Dutra Dias e outros, né? Que Amélia Rodrigues, essa grande professora, poeta, historiadora, escritora, que teve essa incumbência maravilhosa de nos trazer esses apontamentos maravilhosos da época de Jesus. E como nos contam, né, os amigos espirituais, ela adentra essas bibliotecas. A biblioteca onde tem essas informações da época de Jesus, e não é somente através de parte escrita, são fotografias, muitas vezes essas fotografias vivas, que ao folhear, a pessoa entra na história. E a Amélia Rodrigues, com esse dom, com essa percepção, com essa sensibilidade, capta aquelas informações e traz para todos nós através da mediunidade assim do nosso querido Divaldo Pereira Franco. São várias obras, né? E essa é a primeira, né? Primícias do Reino, lá no capítulo 15, Zaqueu, o Rico de Humildade. Então, nós gostaríamos de iniciar dizendo que Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos e dessa forma ele controlava todo o montante de impostos que o povo pagava. E por isso Zaqueu ele era odiado, onde ele morava as pessoas não gostavam dele, e ele tinha sempre essa preocupação, porque ele estava a serviço do Império Romano, ao qual ele recebia esse dinheiro do povo, né, do seu povo, e aí ele dava a dominação do Império Romano, e por isso ele era odiado, ele não era bem visto, ele não era bem quisto por essa tarefa que ele realizava. Ele já vinha, né, de uma situação privilegiada, onde era uma pessoa assim de muitas posses, e agora através desse trabalho ele amealhara também alguns recursos, onde construíra uma casa assim muito maravilhosa, enorme, luxuosa, e ele comprava coisas que vinham de outras regiões, aumentando ainda mais a sua riqueza, ainda aumentando mais o seu luxo. E uma das coisas que é desconhecida de Zaqueu, e por isso, né, é importante essas informações do mundo espiritual, era uma pessoa humilde, era uma pessoa boa, era Zaqueu, era um espírito do bem. Por quê?
Porque ele ajudava os seus empregados. Não deixava nenhum deles, quando lhe solicitava uma ajuda, sem atendê-lo ou sem atendê-los. Isso é uma coisa que muitas das vezes a gente não ouve lá no Evangelho, nós não vemos lá no Evangelho, nós não lemos essas questões, né? Por isso, a doutrina espírita nos traz informações assim muito, muito maravilhosas. Porque embora Zaqueu fosse o chefe dos cobradores de impostos, e ele era um publicano, e dessa forma, junto a isso, ele não se deixava levar por esse ódio. Ele ajudava. Ele estendia a mão àqueles que precisavam. Narra Humberto de Campos Espírito, nessa obra também maravilhosa, que todos podem lá ler, podem se apropriar, né? Dessa escrita também do Espírito Humberto de Campos, lá no capítulo 23, como ele denomina servo bom. Por que servo bom? Porque ele ajudava muitas famílias que passavam por situações assim de miséria, ele ajudava sem que outras pessoas soubessem. Muitas pessoas da área da agricultura, da pecuária, daquela época, mesmo vivendo em Jerusalém, recorria a Zaqueu e ele estendia as mãos. Era o servo bom. Era um rico de humildade, que tinha por todos um grande amor, um grande carinho. E também Amélia Rodrigues nos fala, né, da sua bondade para com o cego Bartimeu. O cego Bartimeu que vivia à beira da estrada, sempre estendendo as mãos, aquele pedinte que precisava, claro, no dia a dia, né, de alimentos, de uma substância assim muito melhor. E Zaqueu estendia as mãos a Bartimeu, tinha um grande carinho por ele. E Bartimeu era reconhecido por tudo aquilo que Zaqueu lhe fazia constantemente, sem que outros soubessem, sem que pudesse receber alguma coisa em troca, mesmo porque não tinha como. Não tinha como Bartimeu lhe conceder alguma coisa. Mas a verdade, porém, é que Zaqueu ouvira falar de Jesus. Que maravilha! Ele ouvira falar de Jesus, das suas realizações, dos seus milagres, e tudo aquilo que Jesus fazia corria de boca em boca e ia longe. E é interessante que Zaqueu passou a amar Jesus mesmo sem conhecê-lo. Com toda certeza ele sentia no seu íntimo, no seu coração, que Jesus era o enviado de Deus, era o Messias, era o Salvador. Interessante é que Zaqueu sentia assim, no seu íntimo, essa grande verdade. E quem sabe um dia pudesse ele ver Jesus, conversar com ele, quem sabe? Mas talvez seria muito impossível, isso seria impossível. Como que ele poderia falar com Jesus? Ele era um pecador, era um publicano, cobrador de impostos, mas ele ouvira falar que Jesus, na sua bondade imensa, também escolhera entre os seus discípulos um cobrador de impostos. Como ele poderia amar tantas pessoas? E ele ouvira dizer que Jesus vivera e vivia junto aos pecadores, junto a mulheres, a homens, a jovens, que não tinha recursos nenhum. Esse era o círculo de amizade de Jesus, o divino amigo.
E ele começou a criar em seu íntimo aquele carinho, aquele amor, aquela esperança de um dia ver Jesus. Quem sabe? Até que surge essa oportunidade naquela tarde, quando Jesus caminha pela estrada de Jericó, junto aos discípulos, sempre, né? E à beira do caminho um cego, que percebendo, ouvindo de outras pessoas que por ali passaram Jesus, ele gostaria imensamente de falar com ele. E ele então sai a gritar, a pedir ajuda. Os discípulos até tentam contê-lo, mas no entanto, Jesus para e vai atender aquele pedinte à beira da estrada, de nome Bartimeu. E Bartimeu humildemente lhe diz: Senhor, se tu quiseres, pode curar-me, pode restituir a minha visão, por favor, Jesus. E Jesus sente nele aquela fé, aquela esperança, coloca as mãos em seus olhos, eleva o seu pensamento e pede ajuda a Deus, que sempre lhe acompanhou. Por alguns instantes a expectativa é geral, outros conhecia tranquilamente Bartimeu. Dali em poucos segundos, Bartimeu abre os olhos e começa a visualizar as árvores que o cercam, os pássaros voando, as nuvens do céu, e aquele povo todo em volta dele, percebendo que agora Bartimeu conseguia enxergar a tudo e a todos. As lágrimas vêm aos olhos. Quanta felicidade, quanta alegria de Jesus ter restabelecido, tirado ele daquele momento de escuridão, daquele abismo ao qual ele estivera há muito tempo. Então ele corre para lá, corre para cá, agradecido dos benefícios recebidos. Como é bom poder enxergar. E ele então vai na frente, adentra pelas portas de Jericó, a gritar e dizer que Jesus, o Rabi da Galileia, lhe restituir a visão. Não podia ser mentira. Afinal de contas, ali era um local ao qual todo mundo passava e conhecia ele perfeitamente. Colocava as mãos nele, olhava nos olhos e ele feliz dizia: agora eu posso enxergar. Vou dizer isso a Zaqueu, porque logo também Jesus haverá de transpor a porta. E eu sei que Zaqueu quer muito vê-lo. Amélia Rodrigues, com a sua escrita maravilhosa, afirma que Zaqueu era de estatura baixa, meio gordinho, e abraçado agora a Bartimeu, tem a esperança de ver Jesus. Logo mais, Jesus adentra os portões e uma grande multidão o envolve, sempre assim, porque ele é a esperança, ele é o amor, ele é o carinho, ele é o médico das nossas vidas, das nossas almas desiludidas, muitas das vezes, mas não importa. O importante é estar com ele, por pouco tempo que seja, não importa. Vamos tocar nele, vamos olhá-lo. Então Bartimeu, junto com outras pessoas, começa a correr. Ele é baixinho. Amélia Rodrigues afirma que ele sai até da sua estrutura comum e junto com o povo ele quer ver Jesus. Mas aquele povo está à frente dele. Ele é baixo, meio gordinho, como poderá ver Jesus? De repente ele percebe que à sua frente existe um sicômoro,
uma figueira antiga, como diz Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, os seus troncos assim, bastante poderosos. Zaqueu então tem a ideia de subir naquela figueira. Não importa, queria simplesmente vê-lo passar, e de repente ele contempla aquele homem simples, que projetava luz, que projetava esperança na sua majestade divina. Como era lindo! Era o Rei dos Reis, era o príncipe das nossas vidas. Então Jesus caminha, vem em direção da figueira, e de repente ele para. Zaqueu lá em cima, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, como assim? Como Jesus sabia do seu nome? Mais tarde ele vai vir saber que o pastor conhece todas as suas ovelhas. Aquela palavra tocou-lhe profundamente e Jesus diz: Zaqueu, desça rapidamente e prepara a tua casa, porque hoje eu desejo pernoitar na tua casa. Seria verdade? Um publicano, um pecador? Mas é a palavra de Jesus. Outras pessoas se entreolham. Seria verdade? Jesus não conhecera um publicano, um pecador? Como assim? Pernoitar na casa daquele que cobra impostos, daquele que faz mal à nossa raça. Não importa. Zaqueu foi tomado de uma grande alegria, de uma grande felicidade, desceu da árvore, foi para a sua casa, conversou com os seus servos, com a sua esposa, que abraçado, ficou feliz com seus filhos. Jesus disse que mais tarde aqui viria. Como é bom! Como é bom saber que o governador da terra, Jesus, o médico das nossas vidas, ele virá. Ele disse que virá pernoitar aqui na nossa casa. Vamos preparar tudo. O tempo foi passando. Mesmo os discípulos não aceitavam. Como assim? Como pode pernoitar na casa de uma pessoa rica e luxuosa, pecadora e publicana? Mas não importa. Jesus haverá de ensiná-los que atrás daquele Zaqueu existe a humildade, existe o amor, existe a dedicação de uma pessoa do bem, uma pessoa humilde. Isso que era mais importante, e Jesus faria eles enxergarem essa questão. E dessa forma o tempo foi passando. A tardezinha, a noite chegando, de repente lá na porta, Zaqueu abraçado à esposa, será mesmo que Jesus vem? E Jesus veio, junto com os discípulos. Foi muito bem recebido. E Jesus, naquele momento, junto dos discípulos, senta, e Zaqueu diz: Senhor, digo de coração, se eu de repente eu lesei alguém, os que estão aqui, levem essa mensagem a outros, eu restituirei quadruplicadamente, 4 vezes mais. Mas Zaqueu sempre foi uma pessoa honesta, cobrava aquilo que era certo, sem prejudicar a quem quer que seja. Não tirava mais daqueles que deviam, porque sabia das suas dificuldades. Ele estava naquele encargo e não queria abusar da sua imagem, embora a sua imagem era desgastada. E eu, a partir de hoje, darei metade dos meus bens àqueles que precisam, porque ele percebeu que a riqueza maior
foi receber em sua casa Jesus, que ele sentia na sua intimidade que Jesus era o Senhor das nossas vidas. Os discípulos ficaram ali sem entender. Zaqueu então pediu licença e ele fora chamar os seus filhos que estavam se preparando para conhecer Jesus. Zaqueu fazia questão. Era um momento inusitado que ficaria marcado na sua alma por toda a sua existência. E quando Zaqueu saiu, Jesus conversou com os discípulos. O que lhe parece mais viável? Dar uma esmolas para aquele que passa e lá adiante continuará na sua desdita, na sua pobreza, na sua miséria? Ou alguém que socorre permanentemente famílias, lhe dando condições de trabalho na área da agricultura, da pecuária, para que eles possam sobreviver do seu trabalho, do seu sustento, junto aos seus familiares, junto aos seus entes queridos. Pois fique sabendo que Zaqueu tem esse perfil de ajudar uns aos outros de uma forma permanente, dando a eles condições para que eles saiam da sua pobreza, da sua miserabilidade e continuem vivendo. Esse é o perfil de Zaqueu. Zaqueu, o rico de humildade. Porque os discípulos não aceitavam, exigiam que para seguir Jesus era importante se destituírem de tudo aquilo que eles tinham. Mas Mateus, aquele cobrador de impostos, ele via diferente. Ele dizia que muitas das vezes as pessoas relutavam em pagar impostos, mas eles tinham grande quantidade. Então não era bem assim, porque existiam pessoas que aproveitavam de certas situações para receberem mais. Era uma discórdia entre eles. E quando Jesus mostra a todos o perfil de Zaqueu, eles passam a entender que existem na terra pessoas maravilhosas, pessoas que vieram à terra com essa missão de ajudar, de dar trabalho a pais, a mães, a jovens, para que possam se manterem. Isso é maravilhoso. E nós vemos nos dias de hoje essa questão. Porque Jesus depois vai conversar com eles sobre a parábola dos talentos, das 10 virgens, mostrando a tudo e a todos a importância dessas pessoas que vieram ao mundo muito ricos, poderosos, e dessa forma eles criam conglomerados, lojas, supermercados, navios, aviões, frotas de automóveis, de caminhões, e dessa forma eles concedem empregos a milhares e a milhares e a milhares de pessoas espalhadas por todo esse mundo. E Zaqueu tinha esse perfil. Embora ele fosse cobrador de impostos, ele ajudara muitas pessoas dessa forma. Isso é interessante. E Amélia Rodrigues termina lá a sua mensagem trazida para todos nós e diz assim: Zaqueu se apequenou e engrandeceu-se. É lá no fim da lição de Primícias do Reino. Submeteu-se à humilhação, glorificando-se na humildade.
Jesus trouxera para ele novas esperanças, porque um dos pensamentos primordiais de Zaqueu, como nos narra Amélia Rodrigues, ele vivia sempre entristecido e preocupado com a esposa e com os filhos e com os servos. E ele pensava, conjecturava, durante o dia, pela madrugada, que um dia, com toda certeza, quando ele tivesse um pouco mais de bens, ele haveria de sair daquele lugar e viver em outros momentos com a sua família, com seus servos, de uma forma totalmente diferente. E narra, então, Amélia Rodrigues, porque com toda certeza buscou essas informações nesses livros maravilhosos que se encontram na biblioteca no mundo espiritual. E eu não vejo a hora, né, de um dia estar lá no mundo espiritual e poder adentrar uma dessas bibliotecas e folhear esses volumes, que esses volumes em forma de fotografias, que é como se fosse celular vivo, essas informações. Então, Amélia Rodrigues diz assim: contam narradores dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã. Olha que interessante. Foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia, rico de amor e humildade, dirigido por Jesus. Que maravilhoso! Que Zaqueu, na sua grande humildade, mudou-se dali e se integrou a um grupo maravilhoso de trabalhadores cristãos. Que possamos também nós deixar que Jesus entre na nossa casa, mas acima de tudo que entre em nosso coração e em nossa mente, para que possamos fazer um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais, porque de além de espíritas nós somos cristãos. Isso é maravilhoso. Nós seguirmos um homem, o governador da terra, que nos aguarda há milênios e há milênios na nossa transformação para o bem, para o amor e para a caridade. Agradeço de coração a todos vocês pela simpatia, pelo amor, pelo carinho, pela paciência de nos ouvirem em nossa singela preleção sobre Zaqueu, o rico de humildade que se encontra nessa primorosa obra psicografada por nosso querido Divaldo Pereira Franco. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe e os fortaleça nessa convicção de amor e caridade sempre em nossas vidas. E antes de terminar, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Meu nome é José Carlos, sou aqui de São Paulo, capital. Venho há 2 anos lutando com um câncer, né? Eu tenho neoplasia maligna nos ossos, já há 2 anos em tratamento, estou muito bem, graças a Deus. E em cada live eu peço humildemente, porque eu acredito em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais e nas orações de todos os nossos amigos de todos os lugares. Quando vocês forem orarem, lembre-se de mim, José Carlos, e fala assim: Deus lhe proteja. Não peço a cura, sinceramente não. Peço forças para enfrentar essa prova ao qual Deus deu a mim nessa atual existência.
Então, vamos na fé, na confiança sempre. Muito obrigado mais uma vez, muita paz, muita luz e que possamos estarmos juntos em outros momentos. Obrigado.